Olá, bom dia. Quanto custa essa Lamborghini Urus? Esse carro não é pra qualquer um, tá? São 1.200.000 à vista. Você tem ideia do que é esse valor? Sábado, 10 horas da manhã. Eu entrei numa concessionária de carros de luxo, a minha concessionária. Mas ninguém ali sabia disso. Eu tava de roupa simples, boné, tênis gasto. A mesma roupa que eu sempre uso, porque eu nunca deixei o dinheiro mudar quem eu sou. Fui direto para uma Lamborghini Urus preta. Passei a mão na lataria, olhei o interior. E quando perguntei o preço pro vendedor, ele me olhou de cima a baixo, revirou os olhos e disse: "Esse carro não é para qualquer um, tá? São 1.200.000. À vista. Você tem ideia do que é esse valor?" Eu respondi calmo: "Tenho." Ele deu de ombros. "Então você também sabe que não é o seu perfil." Eu podia ter explodido ali, podia ter gritado: "Você sabe quem eu sou?" Mas não, eu respirei fundo. Sorri. E peguei o celular. Liguei pro gerente geral e disse: "Reúna a diretoria, agora, na sala de reuniões, eu tô indo pra aí." O vendedor, que ouviu de longe, não entendeu nada, mas em 10 minutos ele ia descobrir. Mas para você entender essa história, a gente precisa voltar. Voltar 35 anos. Para uma favela, para um barraco de madeira, para o menino que eu era. Meu nome é Marcos Vieira, 35 anos, e eu sou dono de 15 concessionárias de carros de luxo, um patrimônio de mais de 300 milhões de reais. Eu comecei no chão, literalmente, e hoje eu vou te contar como eu saí de lá para chegar aqui. Eu nasci em 1978, numa favela da zona sul de São Paulo. Minha mãe, Dona Cecília, era empregada doméstica. Meu pai? Eu nunca conheci. Ele foi embora antes de eu nascer. A gente morava num barraco, 2 cômodos, chão de terra batida, luz puxada do poste e água. A água vinha uma vez por semana, a gente guardava em balde. Minha mãe saía de casa às 5 da manhã, voltava às 9 da noite. Trabalhava na casa de uma família rica, lavava roupa, passava roupa, limpava, cozinhava. E mesmo assim, o dinheiro nunca era suficiente. Eu cresci vendo ela chegar em casa destruída, com as mãos inchadas, os pés doendo. Mas ela nunca reclamava, nunca. E toda noite, antes de dormir, ela ajoelhava do lado da cama e orava. Eu ouvia deitado no colchão fino: "Deus, o Senhor sabe que eu não tenho nada, mas protege meu filho. Faz dele um homem de bem, um homem que o Senhor se orgulhe." E eu, ali, olhando pro teto de zinco furado, pensava: um dia eu vou tirar ela daqui, um dia. Eu tinha 12 anos quando vi o primeiro carro de luxo de perto. Foi num domingo. Minha mãe me levou junto pro trabalho, porque não tinha com quem me deixar. A patroa deu bronca, mas deixou eu ficar no quintal. E foi ali que eu vi uma BMW prata, brilhando, cheirando a novo. O filho da patroa tinha ganhado de presente de aniversário. 18 anos. Um carro de 200 mil reais. Eu fiquei olhando aquele carro e não senti inveja, senti curiosidade. Como é que alguém conseguia ter aquilo? Como é que chegava lá? E pela primeira vez na minha vida, um sonho nasceu. Não de ter um carro de luxo, mas de entender aquele mundo, de fazer parte dele. Aos 14 anos, eu arrumei meu primeiro emprego, lava-jato. Ganhava R$ 10 por dia. Lavava de 15 a 20 carros, sol quente, mãos rachadas de tanto sabão. Mas eu não reclamava, porque ali eu aprendi algo que mudou tudo. Eu aprendi a diferença entre os carros. Quais eram importados, quais eram nacionais, quanto custavam e, principalmente, quem comprava o quê. E sabe o que eu descobri? A maioria das pessoas que tinham carros caros não nasceram com eles. Eles me contavam histórias. Eu comecei vendendo roupa na rua. Eu era office boy. Eu juntei centavo por centavo. E foi ali, entre espuma e água, que eu entendi. Era possível, difícil, muito, mas possível. Aos 16 anos, eu entrei numa concessionária pela primeira vez. Não para comprar, para tentar uma vaga de assistente de vendas. Eu tinha visto um anúncio no jornal. Entrei de uniforme do Lava Jato, tênis furado, mochila nas costas. O gerente olhou para mim de cima a baixo e soltou essa: "Rapaz, aqui não tem vaga para serviços gerais não. Se você quer limpar, tem um lava-jato do outro lado da rua." Eu tentei explicar. "Não, senhor, eu vim pela vaga de assistente de vendas." Ele riu na minha cara. Olha pra você, olha pro lugar onde você tá. Você acha que alguém aqui vai levar você a sério? Vai, vai. Não perde tempo. Eu saí dali com os olhos ardendo.
Não de choro, de raiva, de vergonha, de humilhação, mas também com uma certeza. Um dia eu volto aqui e vocês vão saber quem eu sou. Para o vídeo aqui comigo, só um segundo. Se já foi julgado pela sua roupa, pela sua cor, pelo lugar de onde você veio, deixa um comentário agora. Escreve só eu também, porque eu preciso que você saiba de uma coisa: você não está sozinho. Eu passei por isso. E se eu conseguir, você também consegue. Bora continuar? A história tá só começando. Depois daquela humilhação, eu poderia ter desistido. Poderia ter acreditado no que aquele gerente disse. Você não serve para isso. Mas eu não acreditei. Continuei no Lava Jato, mas agora eu estudava. Pegava as revistas de carros que os clientes deixavam, lia na hora do almoço, decorava modelos, motores, preços, tudo de graça, sozinho. À noite eu fazia supletivo. Terminei o ensino médio aos 19 anos. E no dia seguinte, voltei a procurar emprego. Mas dessa vez, eu não ia desistir no primeiro não. Bati em 12 concessionárias. Todas disseram não. Sem experiência, sem perfil, sem vaga. Até que na 13ª, um senhor de 60 anos chamado Seu Antônio, dono de uma loja pequena de carros usados, olhou para mim e perguntou: "Você tem fome de quê?" Eu respondi na lata: "De provar que eu consigo." Ele sorriu: "Então vem segunda-feira, mas te aviso, não vou pegar leve." Eu comecei como o que hoje chamam de faz tudo. Limpava os carros, organizava documentos, atendia telefone, fazia café, ganhava um salário mínimo e meio. Mas eu não reclamava. Porque eu não estava ali só pelo dinheiro. Eu estava ali para aprender. E Seu Antônio percebeu. Percebeu que eu chegava 30 minutos antes, ficava 1 hora depois. Perguntava sobre tudo. Anotava tudo. 3 meses depois, ele me deu a primeira chance. "Marcos, tem um cliente que quer ver um Gol 2005. Você vai atender." Eu gelei. Mas eu nunca vendi nada a Seu Antônio. Ele sorriu. "Então, tá na hora de começar." E eu vendi. O primeiro carro da minha vida. Comissão, R$ 150. Eu cheguei em casa e dei tudo para minha mãe. "Mãe, isso é só o começo, eu prometo." Durante 3 anos eu trabalhei com Seu Antônio. Virei vendedor, bom vendedor. Eu tinha facilidade com as pessoas. Explicava bem. Era honesto. E os clientes gostavam. Mas nem todos. Teve cliente que entrou na loja, me viu e pediu para falar com outro vendedor. Prefiro alguém com mais experiência. Teve cliente que perguntou se eu era só o ajudante. Teve cliente que saiu quando viu que quem ia atender era eu. E eu engolia. Engolia porque eu precisava. Porque minha mãe ainda trabalhava 12 horas por dia. Porque o barraco ainda tinha goteira. Porque o sonho era maior que o orgulho. Mas teve um dia que doeu diferente. Um homem entrou na loja, me olhou e disse: "Você trabalha aqui? Que estranho. Achei que aqui só tivesse gente séria." Eu respirei fundo. Seu Antônio, que ouviu, veio e disse: "Então o senhor veio no lugar errado, porque aqui a gente trata todo mundo com respeito, inclusive nossos vendedores. Porta é ali." Naquele dia, eu chorei no banheiro. E Seu Antônio bateu na porta. "Filho, o mundo é cruel. Mas você não pode deixar a crueldade do mundo definir quem você é. Você é bom, você é capaz. E um dia, você vai ser tão grande que essas pessoas vão ter vergonha do que fizeram." Eu nunca esqueci essas palavras. Aos 25 anos, eu era o melhor vendedor da loja. Seu Antônio já tinha 68, estava cansado. E um dia me chamou no escritório. "Marcos, eu vou me aposentar. Vou fechar a loja. Mas antes, eu quero te fazer uma proposta. Eu vendo ela para você. Parcelado. Em 10 anos, você paga o que conseguir por mês, sem juros." Eu quase caí da cadeira. "Seu Antônio, por que o senhor está fazendo isso?" Eu aceitei. Assumi a loja em 2003, com 25 anos. Sem dinheiro, sem estrutura. Mas com algo que dinheiro não compra: determinação. E no primeiro mês, eu fiz uma coisa que ninguém esperava. Contratei 3 pessoas, todas da favela, todas sem experiência, e disse: "Eu vou dar a vocês a chance que me deram, mas vocês vão ter que suar." Em 5 anos, eu transformei aquela lojinha de carros usados em 3 lojas. Em 10 anos, eram 8. Eu reinvestia cada centavo. Não comprava roupa cara. Não comprava casa nova. Só investia. Crescia. Contratava. E todo funcionário que entrava, eu dizia a mesma coisa: "Aqui,
A gente não julga ninguém pela cor, pela roupa ou pelo sobrenome. A gente julga pelo caráter e pelo esforço. Até que em 2018, eu dei o passo mais arriscado da minha vida. Comprei uma concessionária de carros de luxo. Lamborghini, Ferrari, Porsche. O mundo que eu tinha visto de longe aos 12 anos, agora era meu. Se essa história tá mexendo com você até aqui, faz uma coisa pra mim. Deixa um like nesse vídeo agora. Porque isso faz o algoritmo mostrar essa história pra mais gente. Gente que tá desistindo, gente que acha que não vai conseguir. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Agora segura firme, porque a parte que você tava esperando tá chegando. Eu tinha 15 concessionárias, mas tinha uma em especial que eu visitava pouco. A primeira de carros de luxo. Aquela que eu tinha comprado em 2018. Não porque eu não gostasse, mas porque ainda doía. Doía porque eu lembrava do menino de 16 anos que foi expulso de uma loja parecida. Do menino de 12 que lavava carro para os outros. Toda vez que eu entrava ali, eu sentia uma mistura de orgulho e tristeza. Mas naquele sábado, eu decidi ir. Sem avisar, sem ligar. De roupa simples, como sempre. Porque eu nunca deixei o dinheiro mudar quem eu sou. Quando entrei, ninguém me reconheceu. E foi exatamente isso que eu queria. Eu queria ver como a equipe tratava um cliente comum, um cliente que na aparência não parecia ter dinheiro. Eu fui direto para Lamborghini Urus preta. Eu não precisava comprar, já tinha duas iguais. Mas eu queria ver, sentir e principalmente observar. O vendedor, André, estava no balcão conversando com uma colega. Ele me viu de longe e eu vi o olhar, aquele olhar que eu conhecia bem. O olhar que dizia: esse aí não tem dinheiro. Mas eu não liguei. Continuei olhando o carro. Passei a mão na lataria. Olhei o interior. E quando André finalmente se aproximou, foi com um tom que eu já tinha ouvido 1000 vezes na vida. Tá procurando algo específico? Ele perguntou sem cumprimentar. Eu sorri. Queria saber o preço dessa. Ele bufou. Essa aqui é 1.200.000, à vista. Não tenho financiamento para esse modelo. Eu continuei calmo. Entendi. E se eu quiser fazer um test drive? Ele revirou os olhos. Olha, para test drive, a gente precisa de comprovante de renda, documento e um depósito de 50.000 como garantia. Você tem? Eu olhei firme. E se eu tiver? Ele cruzou os braços. Aí você volta outro dia com a documentação certinha e a gente avalia. Eu assenti. Avalia? Ele deu de ombros. Nem todo mundo tem o perfil para dirigir um carro desse, entende? A gente precisa ter certeza. Eu poderia ter explodido ali, poderia ter gritado. Você sabe quem eu sou? Mas não. Eu respirei fundo. Sorri e disse: entendo. Obrigado pelo atendimento. E fui embora? Não. Eu peguei o celular. Liguei para o gerente geral, Cláudio. Oi, Cláudio. Sou eu, Marcos. Preciso que você reúna a diretoria agora. Sim, agora, na sala de reuniões. Em 10 minutos. Todos. Eu tô indo pra aí. André, que ouvia de longe, não entendeu nada. Mas continuou no balcão, rindo com a colega. Mais um que acha que pode. Ele não sabia que em 10 minutos, a vida dele ia virar do avesso. Eu subi pro segundo andar, sala de reuniões, vidro, vista pro showroom. E de lá eu via tudo. Via André rindo, via os carros, via o império que eu tinha construído com sangue, suor e humilhação. Cláudio entrou apressado. Marcos, desculpa. Eu não sabia que você vinha hoje. Aconteceu algo? Eu apontei pro vidro. Quem é aquele vendedor? Ele olhou. André, por quê? Eu contei cada detalhe, o olhar, o tom, a frase. Nem todo mundo tem o perfil. E no final eu disse: chama ele aqui. 3 minutos depois, André entrou na sala, confiante, até me ver. Quando ele viu quem estava ali sentado na cabeceira, o sorriso sumiu. Senhor, eu não sabia que... Eu levantei a mão. Não sabia o quê? Que eu era o dono? Ele ficou branco. Desculpas, eu não quis. Eu o interrompi. Você não quis o quê? Me humilhar? Me julgar? Me tratar como se eu não tivesse o direito de estar ali? O silêncio era total. Eu continuei. André, eu comprei essa concessionária há 5 anos. E desde então, uma das regras mais claras que eu estabeleci foi: todo cliente merece respeito. Todo. Não importa a roupa, não importa a cor, não importa nada.
Porque eu já fui tratado do jeito que você me tratou hoje. E eu jurei que ninguém que trabalha para mim ia fazer isso com outra pessoa. André tentou falar, mas eu não deixei. Mas sabe o que é pior? Não é que você me julgou, é que você aprendeu isso de alguém. Alguém te ensinou que cliente tem perfil, que dinheiro tem cara. E isso é um problema que eu não posso aceitar aqui. Cláudio, que estava do lado, já sabia o que vinha. André seria demitido, era óbvio, mas eu surpreendi todo mundo. André, você está demitido? Ele abaixou a cabeça. Sim, senhor. Eu entendo. Eu balancei a cabeça. Não, você não está demitido. Você vai ter uma chance, uma única. Ele me olhou, sem entender. Nos próximos 30 dias, você vai trabalhar no lava-jato da concessionária, lavando o carro, todo dia, das 8 às 17 horas, ganhando o salário de lá. E no final desses 30 dias, você vai olhar para mim e me dizer o que você aprendeu. André arregalou os olhos. Senhor, eu levantei. Você acha humilhante lavar carro? Porque eu lavei por anos. E foi lá que eu aprendi a ver o valor das coisas e o valor das pessoas. Se você aceitar, você volta para vendas depois. Mas diferente, se você recusar, a porta está ali. Ele, com lágrimas nos olhos, balbuciou. Eu aceito, senhor. Eu coloquei a mão no ombro dele. Então, segunda-feira, 8 horas, você começa. E eu vou estar de olho, porque eu acredito em segunda chance, mas só uma. 30 dias se passaram. André lavou carros, todos os dias. Sol, chuva, frio, calor. Chegava cedo, saía tarde. E pela primeira vez na vida, ele entendeu. Entendeu o cansaço. Entendeu a dor nas mãos. Entendeu o que era ser invisível. Porque ninguém olhava para ele. Ninguém agradecia. Ninguém sabia o nome dele. Ele era o menino do lava-jato. No último dia, eu apareci no lava-jato. Sem avisar. 7 horas da manhã. André estava de joelhos, esfregando a roda de um Porsche. As mãos rachadas. A camisa molhada de suor. Eu fiquei parado, observando. Ele não me viu. Continuou trabalhando. Com cuidado. Com dedicação. Sem reclamar. E só quando terminou, levantou a cabeça. E me viu ali, parado, olhando. Ele limpou as mãos na calça. Senhor! Eu ergui a mão. Não fala nada ainda. Antes eu quero te fazer uma pergunta. O que você aprendeu? Ele respirou fundo. Os olhos encheram de lágrimas. Eu aprendi que... Eu não sabia o que era sentir o que eu fiz os outros sentirem. Eu julgava as pessoas pela roupa, pelo carro que vinham, pela aparência. E eu achava que estava certo, que era só ser realista. Ele limpou os olhos com as costas da mão suja. Mas eu estava errado, muito errado, porque essas pessoas que eu ignorava, elas são iguais a mim. Elas trabalham, elas suam, elas sonham. E quem sou eu para tirar o sonho de alguém só porque eu acho que a pessoa não tem o perfil? Eu fiquei em silêncio. Ele continuou. Eu não quero ser mais essa pessoa, senhor. Eu quero ser alguém que trata todo mundo com respeito, porque todo mundo merece. Eu coloquei a mão no ombro dele. Então você aprendeu, de verdade. E segunda-feira, você volta, não pro lava-jato, pro showroom, mas como um vendedor diferente. Um vendedor que sabe que respeito não tem roupa. Consegue fazer isso? Ele segurou minha mão. Eu vou fazer mais que isso, senhor. Eu vou honrar essa chance, eu prometo. 6 meses depois, eu fiz algo que eu nunca tinha feito. Reuni todos os 350 funcionários das 15 concessionárias num evento. E no palco, eu contei a história. Contei do barraco, do lava-jato, da humilhação, do André, de tudo. E no final eu disse, eu não construí isso sozinho. Eu construí com cada um de vocês. E eu quero que vocês entendam uma coisa. Não importa de onde você veio. Não importa a cor da sua pele. Não importa o seu sobrenome. O que importa é o seu caráter, a sua honestidade, o seu esforço. Eu cheguei aqui porque pessoas acreditaram em mim quando eu não tinha nada. Seu Antônio acreditou. Minha mãe acreditou. Deus acreditou. E agora, eu acredito em vocês. Mas eu preciso que vocês façam uma coisa por mim. Tratem todos os clientes como vocês gostariam de ser tratados. Porque você nunca sabe quem está na sua frente. Nunca sabe a história que a pessoa carrega. Nunca sabe se aquele cliente de roupa simples é o próximo dono de 15 concessionárias.
Ou, mais importante, nunca sabe se aquele cliente é um filho de Deus tentando realizar um sonho. E se você fizer isso, se você tratar todo mundo com dignidade, com respeito, com amor, você não vai só vender carro, você vai mudar vidas, como mudaram a minha. Olha, eu sei que você que está assistindo isso agora, talvez esteja passando por algo difícil. Talvez você tenha sido julgado, humilhado, menosprezado. Talvez alguém tenha dito que você não serve, que você não tem perfil, que você nunca vai conseguir. Eu quero que você ouça o que eu vou dizer agora. Eles estão errados. Deus não olha para sua roupa, Ele não olha para o seu endereço, Ele não olha para a cor da sua pele, Ele olha para o seu coração. E se o seu coração é de alguém que quer vencer, de alguém que está disposto a trabalhar, a suar, a chorar, mas não desistir, você vai conseguir. Pode não ser do jeito que você imaginou, pode não ser no tempo que você quer, mas vai acontecer, porque Deus não desperdiça dor. Ele usa a dor para te preparar para o propósito. Eu poderia ter desistido aos 16, quando fui expulso. Poderia ter desistido aos 20, quando lavava carro. Poderia ter desistido aos 25, quando assumi uma loja quebrada. Mas eu não desisti. E olha onde eu cheguei. Hoje eu tenho 45 anos, 15 concessionárias. Mas sabe o que é a minha maior conquista? Não são os carros, não é o dinheiro. É ter provado uma coisa. Onde você nasce não define onde você chega. Essa história mexeu com você? Então eu preciso do seu apoio agora. Compartilha esse vídeo, manda pro amigo que tá desistindo, porque essa mensagem pode mudar a vida de alguém hoje. Eu sou prova viva de que Deus honra quem não desiste. E você vai desistir ou você vai usar essa dor como combustível? A escolha é sua, mas eu acredito em você. Não desiste. Eu sou Marcos Vieira. Essa foi a minha história. Te vejo na próxima. Deus abençoe.